A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso canal, a mais uma videoaula das lições bíblicas de adultos da Escola Dominical da CPAD, nesse quarto trimestre do ano 2022, onde estamos estudando o livro do profeta Ezequiel. Estamos já nas últimas lições, finalizando o estudo dessa revista, que tem o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Temos aprendido lições bastante importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, lições que são aplicadas no nosso cotidiano e também aprendendo a respeito da história do povo de Israel, fatos que aconteceram, fatos passados, bem como coisas que ainda irão acontecer, que remetem tanto a Israel, a história do povo de Deus, de Israel, como também a igreja, nós que ficamos sempre atentos àquilo que vem acontecendo com a nação de Israel, visto que Israel é como o relógio de Deus para o mundo, e tudo aquilo que acontece, os sinais que vão acontecendo, os fatos que vão ocorrendo, são sinais, são fatos que nos indicam o final dos tempos, ou seja, que os eventos escatológicos que a igreja tanto espera, como o arrebatamento, como o milênio, como o estado perfeito eterno, a glorificação, tudo isso que a igreja tanto espera, tanto aguarda, tanto anseia, está próximo. Esses eventos, esses sinais, aí vindos da nação de Israel, nos alertam para isso. Por isso, essas lições são lições que nos trazem grande alegria quando nós as estudamos, porque nós vemos que está cada vez mais perto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Por isso devemos estar atentos, devemos estar vigilantes e devemos nos santificar a cada dia. Vamos falar até a respeito desse assunto aqui hoje, algo que é voltado para Israel, mas que nós trazemos também para nós nessa nossa espera da volta do Senhor Jesus Cristo, que é a santificação. A lição de hoje é a lição de número 11. Ela vai ser estudada no dia 11 de dezembro de 2022, no domingo. A gente sempre deixa claro aqui que essa é uma videoaula das lições bíblicas, é uma aula preparatória para a escola dominical, que ocorre nos dias de domingo, nas igrejas, e ela não substitui essa aula presencial. Aqui é uma aula preparatória para professores, para alunos, para se capacitar um pouco mais. Pode assistir antes, pode assistir após a aula, apenas como um subsídio, algo a mais. Mas ela não substitui a aula presencial. É importantíssimo que os irmãos participem das aulas presenciais da Escola Bíblica Dominical, para que venham crescer na graça e no conhecimento, como a gente sempre fala, também crescer na comunhão com os irmãos. Isso é muito importante. Então também será aí o dia da Bíblia, que é o segundo domingo do mês de dezembro, que é comemorado o dia da Bíblia aqui no país. E também o título dessa lição será A Visão do Templo e o Milênio. Então hoje nós estaremos vendo aqui esse novo templo que haverá ali no tempo do milênio. O textuário está em Isaías, no capítulo 6, e o versículo 3 diz assim: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a verdade prática nos diz: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual, que foi o que houve com Israel, uma afronta à santidade divina, com seus pecados, com a idolatria, com as abominações que eles praticavam. Eles afrontavam, ultrajavam a santidade divina, feriam a santidade divina. E como a gente sempre lembra, aquele ciclo que a gente fala, quando alguém peca contra Deus, o pecado fere a santidade divina. Esse atributo, a santidade divina, ele está em harmonia com outro atributo de Deus, que é a justiça. Então, quando alguém fere a santidade de Deus, um pecador, através do seu pecado, ele fere a santidade de Deus, a justiça divina é acionada e retribui devidamente aquele pecado que foi cometido. Todo pecado ele tem a sua consequência. E aqui, como o autor deixa bem claro já na verdade prática, ele diz: traz destruição espiritual.
que é o pior, né? O pecado, ele traz a morte. O pecado traz a morte. Se o ser humano não se arrepender dos seus pecados, não deixar os seus pecados, ele caminha rumo à morte. Só quem pode trazer vida ao ser humano, tirando os seus pecados, é o Senhor Jesus Cristo. E aqui ele continua dizendo: a santidade de Deus é a expressão máxima de sua glória. A gente sabe, vê isso na Bíblia, que Deus ele é santo e ele exige santidade para que ele possa habitar no meio do seu povo. Foi assim com Israel. Nós vemos lá em Levítico capítulo 19, no versículo 2, Deus diz: sede santos porque eu, Senhor, sou santo. E é assim também com a igreja. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, onde Pedro pega o texto e traz para o Novo Testamento, traz para a igreja, onde Deus diz: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Deus nos chama à santificação. A santificação é se separar do pecado, é fugir do pecado, é não pecar contra Deus. Aquele que é nascido de novo, aquele que se arrepende dos seus pecados, que quer ser uma nova criatura, que quer ter um novo caminhar, esse procura se santificar, esse não vai viver pecando contra Deus. A leitura bíblica em classe, ela vai estar aqui em Ezequiel, no capítulo 43, dos versículos 1 ao 9, mas a gente vai estar estudando também os versículos aqui até o 12, né? do 10 até o 12, que são importantes também para que a gente compreenda, tenha uma melhor compreensão a respeito do assunto que é tratado nesse trecho. Então aqui só para recapitular, situar um pouco essa lição que a gente está estudando hoje, dentro, né, aí dos assuntos. Na primeira parte do livro de Ezequiel, que a gente estudou, que foi das lições 1 até a lição 7, nós vimos ali que o templo e a cidade de Jerusalém, eles foram destruídos por causa dos pecados cometidos pelo povo de Israel, as iniquidades, as abominações que eles ali cometiam contra Deus, que era um atentado contra a santidade de Deus, como a gente já falou aqui na verdade prática. E na lição 3, né, a gente viu que após, ou melhor, na parte 3 do livro de Ezequiel, que vai da lição 8, que a gente já estudou, até a lição 13, que é o final da lição, hoje a gente está na lição 11, nós estamos vendo que após o juízo divino, ele ter sido efetivado contra a nação de Israel, né, após o cumprimento desse juízo, Deus ele promete ao seu povo, a partir ali do capítulo 33 do livro de Ezequiel, promete ali ao seu povo uma restauração nacional, uma restauração política do povo, como também uma restauração espiritual da nação de Israel. Isso a gente estudou na lição passada, na lição de número 10. Na lição de hoje, a gente vai começar o estudo do último bloco do livro de Ezequiel, que vai dos capítulos 40 até o capítulo 48, que é uma mesma visão que Ezequiel teve ali, uma visão do templo no milênio. Essa visão, o autor, ele divide aqui no meio aqui do seu comentário, ele faz essa divisão, divide aqui em 3 partes. A primeira parte ele divide do capítulo 40 até o versículo 12 do capítulo 43, que é onde a gente vai estar estudando aqui hoje, como o novo templo, né? Mostrando ali esse templo, a gente vai estar estudando essa sessão aqui hoje. A segunda parte ele divide também, nesse último bloco de Ezequiel, do capítulo 43, do versículo 13, logo em seguida é o que a gente vai estudar aqui hoje, até o capítulo 46, que é uma nova forma de adoração a Deus. E na próxima aula, e na lição número 3, nós vamos estar estudando a terceira parte desse último bloco, que é a partilha da Terra Santa entre as tribos de Israel. A gente também está estudando, que são os capítulos 47 e o capítulo 48. Alguns trechos nós vamos estar retirando ali para estudar nas 2 próximas lições. Então, os capítulos 40 ao 42, o capítulo 40, 41 e 42, eles apresentam aí as novas medidas, ou melhor, as medidas desse novo templo. Essas medidas é interessante, a gente consegue até observar, visualizar de uma melhor forma em algumas Bíblias, né? Algumas Bíblias, elas trazem aí esse mapa, né? Um mapa
com o templo apresentado no livro do profeta Ezequiel, com a escala, né, apresentando cada uma das divisões. Então, que está ali entre o capítulo 42, o capítulo 40 e 42 e alguns outros trechos entre os outros capítulos também trazem aí as dimensões desse novo templo. E aí, algumas bíblias elas trazem uns mapas lá no final e os irmãos vão conseguir encontrar. Geralmente é o último mapa, né? Vai lá, dá uma olhada e tem lá a planta do templo, né? Ou melhor, de todo o templo e também do templo propriamente dito, né? Onde é ali realizado os sacrifícios, as ofertas ao Senhor. E ali os irmãos vão conseguir ver, ter uma noção mais ou menos, né, do tamanho de cada um, né? Ele vai, algumas bíblias trazem côvado, né, essa medida, outras já mais atualizadas, como a Nova Almeida atualizada, já traz em métrica, um sistema métrico, que dá para a gente ter uma compreensão melhor. Mas para quem já quiser visualizar, né, é interessante a gente ler, né, e ir acompanhando com o mapa, mas, né, para ter uma visualização completa desse novo tempo, não ficar apenas olhando versículo por versículo e sem entender o que quer dizer aquelas medidas, a gente tem uma visualização geral, né, desse novo templo, né, do tamanho dele, quais os compartimentos que vai ter, o que não vai ter em relação ao antigo templo, né, ao primeiro templo. Então tudo isso a gente consegue ver nesse mapa que está presente em algumas bíblias, né? E o interessante é que essas medidas elas foram apresentadas do capítulo 40 até o 42 e no capítulo 43 a gente vê que após ali, ou seja, a reconstrução desse novo templo, né, onde é apresentado as suas medidas, ele era necessário que ele fosse reconstruído para que houvesse o retorno da glória de Deus, que é justamente isso que a gente vai estudar na lição de hoje, que está entre os versículos 11 e 12 do capítulo 43 do profeta Ezequiel, onde a gente observa o retorno da glória de Deus, como está lá em Ageu, capítulo 2, versículo 9, aquele versículo que é bastante conhecido, né? A glória desta última casa será maior que a da primeira. Aquela última casa que o profeta Ageu se refere ali, existe até uma canção, né, que fala como se fosse algo que já tivesse ocorrido, ou fosse algo que está ocorrendo. Não, é algo que ainda vai acontecer. Essa última casa ela se refere justamente a esse templo que estará ali presente no período do milênio, né? Então esse templo, esse novo templo que está ali no livro do profeta Ezequiel, é aquele em que a glória de Deus ela vai retornar e a glória desta casa será maior do que a da primeira casa, que foi o templo lá de Salomão. Veja que o segundo templo, que foi o templo lá de Zorobabel, depois virou o templo lá de Herodes, esse templo, a glória de Deus não retornou para ele. A glória de Deus não se manifestou como havia se manifestado, por exemplo, no tabernáculo e também no templo de Salomão. Mas a glória de Deus ela vai retornar e se manifestar nesse novo templo que se apresenta no livro do profeta Ezequiel. E também nós vemos aqui uma exortação à santificação. Para estar presente nesse novo templo, é necessário se santificar. É importantíssimo, nós já vimos isso a partir da verdade prática aqui da lição. Então a gente vê que esse trecho, né, dos versículos 1 ao 12 do capítulo 43 é um ponto alto aqui do livro do profeta Ezequiel, desse último bloco do livro de Ezequiel, justamente após ali os capítulos 40 e 42, porque é quando a glória de Deus ela retorna para o templo após ela ter saído ali devido ao pecado do povo, culminando com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Isso a gente viu em lições passadas, na lição 4, quando a glória de Deus saiu, e vimos também ali em outras lições a profecia a respeito do juízo de Judá, né, da cidade de Jerusalém. Então a gente vê que nessa terceira parte do livro, né, a gente tem visto uma mudança de discurso, como a gente falou. Na primeira parte a gente tinha ali um discurso de juízo contra a nação de Israel. Já nessa terceira parte nós temos visto uma mudança de discurso, onde nós temos visto que Deus prometendo bênçãos, restauração para o povo de Israel. Então quando esse momento ele se cumprir, quando essas profecias elas se cumprirem, o nome de Deus será glorificado em toda a terra. E isso é um motivo para que nós, verdadeiros cristãos, venhamos a anseiar por esse momento. É como eu expliquei aqui no início da aula. Nós
como verdadeiros cristãos, esperando a volta do Senhor Jesus Cristo, ficamos felizes quando esses eventos vão acontecendo, porque nós aguardamos por esses eventos escatológicos, as coisas que irão acontecer, como o arrebatamento da igreja, a volta triunfante do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja, para ali o julgamento das nações, o período do milênio. Então, estaremos juntos com o Senhor Jesus. Se nós somos fiéis, se nós permanecermos santos, se nós permanecermos fiéis diante do Senhor, nós estaremos ali juntamente com Cristo, seremos transformados, seremos arrebatados, voltaremos com Cristo, reinaremos com Ele no milênio e estaremos ali também julgando juntamente com Ele no juízo final e no estado perfeito eterno. E é isso que nós ansiamos, é isso que nós aguardamos, essa é a nossa esperança. Nós não aceitamos a Cristo para esperar por algo aqui na terra, para acumular riquezas, para ter grandes coisas aqui na terra. Nós aceitamos a Cristo para ter a vida eterna em Cristo Jesus. Então são essas coisas espirituais que nós aguardamos. Então quando falamos dessas coisas, nós devemos nos alegrar. Se não nos alegramos quando falamos a respeito dessas coisas, se ficamos tristes quando falamos a respeito de arrebatamento, a respeito do juízo final, a respeito do estado perfeito eterno, se alguém fica triste com isso, algo de errado há. Tem algo de errado aí. Tem que observar e tem que mudar. Porque devemos nos alegrar com essas coisas, porque são coisas que Cristo prometeu para nós como igreja. E aqui no tópico 1, o autor ele vem falando, a respeito daquilo que virá após a restauração do templo, nessa parte inicial. No tópico 2 ele fala a respeito do templo no milênio, nesse período do milênio, ele fala um pouco a respeito de como é que estará esse templo. E para finalizar ele fala a respeito da santidade e da glória de Deus nesse templo, o retorno da glória do Senhor, como ela vai se manifestar nesse templo, e também a santidade requerida para participar desse momento aí da nação de Israel. Então nós vemos aqui inicialmente no versículo 1, já na leitura bíblica em classe dá para acompanhar aí juntamente com os irmãos, já vai fazendo a leitura desses versículos aqui conforme necessitarmos. Então aqui no versículo 1 a gente vê que ele diz assim: então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, a porta do leste, a porta oriental, ou portão oriental. Então Ezequiel é levado para esse portão leste, para essa porta oriental. E aqui há uma coisa interessante a se observar, que esse portão oriental, essa porta do leste, é a mesma em que a glória de Deus deixou o templo quando ela foi rumo ali ao Monte das Oliveiras. Aí os irmãos vão lembrar lá na lição 4, quando a gente estudou, quando se vai a glória de Deus. E nós vimos ali no capítulo 10, versículo 19, e também no capítulo 11, versículo 23, a glória de Deus ela indo rumo ao Oriente. Então ela foi ali, os irmãos vão lembrar, ela se levantou ali da arca, saiu para a porta do templo, a porta oriental, depois subiu até o portão leste, o portão oriental, e seguiu rumo ao Monte das Oliveiras, que é o monte que dá ali ao oriente do templo, na frente do templo, que dá para o oriente. Então Ezequiel ele foi levado ali até esse portão leste, esse portão oriental, que foi onde a glória de Deus se foi, que foi onde a glória de Deus partiu na destruição do templo. Isso nós vimos na lição 4. E é onde haverá o retorno da sua glória. Ela ocorrerá pelo mesmo caminho, que é o que a gente já vê aqui no versículo 4, quando diz: e a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. Então, por onde a glória de Deus foi, ela também há de retornar. É isso que o profeta Ezequiel nos deixa claro aqui nesse início. E nós vemos aqui no versículo 2, tem duas informações também interessantes que nós devemos destacar. Quando ele diz assim: eis que a glória de Deus vinha no caminho do Oriente, como a gente já falou, por onde ela foi, ela retornou. E a sua voz era como voz de muitas águas, que é interessante, indicando o poder de Deus nessa sua movimentação de retorno até o templo, na movimentação da sua glória,
de retorno até o templo, a gente vê como Ezequiel ouve um som como de muitas águas, indicando o poder de Deus. Essa mesma voz foi a que João ouviu ali do Senhor Jesus, lá em Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo número 15, diz assim: e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, né? Algo poderoso, realmente mostrando, né, o poderio do Senhor Jesus, poderio do nosso Deus. E aqui também ele continua dizendo: e a terra resplandeceu por causa da sua glória, né? A kavod, né? Kavod, né? De Deus, que a gente viu lá na lição 4, nós falamos bastante a respeito disso aqui, né? Da glória de Deus, que ela representa a presença de Deus no meio do seu povo. E é algo tão poderoso que não pode ser contido, que resplandeceu em toda a terra. Vimos que quando ela foi saindo do templo, estava ali retida, né, no Santo dos Santos, e ela foi saindo, resplandeceu em todo o átrio, né? Brilhou, porque a glória de Deus ela é tão poderosa que ela não pode ser contida. E nesse retorno, ela resplandece em toda a terra, né? Como Ezequiel deixa bem claro aqui no versículo número 2. E aqui no versículo 3, ele diz: e o aspecto da visão que vi era como da visão que tinha visto quando vim destruir a cidade. E eram as visões como a que vi junto ao rio Quebar, e caí sobre o meu rosto. Então você vê que aqui Ezequiel ele traz nesse aspecto da visão que ele estava vendo, ou seja, a forma, né, o formato dessa visão da glória que ele estava vendo ali, relembra a mesma glória que ele viu lá no capítulo 1 do livro, quando houve o chamado para ele ser profeta, e também a glória que ele viu, que nós vimos aqui na lição 4, dos capítulos 8 até o 11, na saída da glória de Deus. A mesma glória estava sendo vista, o mesmo aspecto de visão, mas em situações diferentes. Como a gente viu no capítulo 1, ali ele estava sendo chamado para ser profeta. Já no capítulo 8 ao 11, era a saída da glória de Deus do templo de Jerusalém. E agora no capítulo 43, essa mesma glória está retornando para esse novo templo, a glória de Deus retornando para o novo templo. Então a gente vê que o cumprimento dessa visão do profeta Ezequiel ela se dará em relação ao tempo em que ele teve essa visão, em milhares de anos depois. Milhares de anos depois, já passou mais de 2000 anos da visão dele, pode acontecer a qualquer momento isso daí, né? Então a gente está preparado para isso, e é isso que nós estamos vendo aqui. Então, milhares de anos depois é que ocorrerá ali o cumprimento dessa visão que Ezequiel teve. Porém, essa mesma glória, né, essa kavod de Deus, né, ela continua sendo a mesma. Mostrando, né, que a glória de Deus que Ezequiel viu saindo do templo há mais de 2000 anos atrás é a mesma glória que vai retornar ao novo templo. Milhares de anos após a visão que o profeta teve ali no capítulo 43 do seu livro. Então nós vemos aí a imutabilidade de Deus. Nós vemos que Deus ele permanece o mesmo. É como o escritor aos Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 8, ele diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável, ele não muda. A mesma glória que saiu do templo na sua destruição daquele primeiro templo é a glória que voltará para esse novo templo. Deus, ele é o mesmo. Também lá em Tiago, é interessante falar dessa imutabilidade. No capítulo de número 1, versículo 17, Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Deus, ele é imutável, ele é invariável. Aqui no tópico 2, o autor ele fala a respeito do templo no milênio, e como a gente falou, essa visão que o profeta teve no capítulo 43, ela aponta para o templo no milênio, justamente para o tempo em que o milênio ele ocorrerá. O milênio está lá em Apocalipse, no capítulo 20,
dos versículos 1 ao 5, fala desse período em que Jesus governará por 1000 anos com a sua igreja e também com as nações, o remanescente que restará após ali a restauração completa, plena do povo de Israel, a restauração nacional e espiritual, a restauração plena do povo de Israel, e é a última dispensação. Nós, como dispensacionalistas, acreditamos que estamos na dispensação agora da graça. Anteriormente houve a dispensação da lei e houveram outras dispensações também. A próxima dispensação que ocorrerá é a dispensação do milênio. É a última dispensação. Ela vai ocorrer, as dispensações ocorrem entre juízos, ela vai ocorrer entre a grande tribulação e o juízo final. Então o milênio, ele é a última dispensação que vai ocorrer antes do estado perfeito eterno. O estado perfeito eterno não é uma dispensação, é o último estado a ser observado, que ele tem anteriormente a ele o juízo final, o tribunal do trono branco, mas não tem juízo após ele, é o estado perfeito eterno, é a eternidade que nós tanto esperamos. O milênio é a dispensação que vai anteceder a esse período do estado perfeito eterno. E aí, eu separei aqui alguns propósitos do período do milênio, Os irmãos podem encontrar aí muitas informações a mais a respeito do período do milênio no livro, por exemplo, do nosso autor da Assembleia de Deus, saudosa lembrança, Antônio Gilberto, o calendário da profecia, Lá no calendário da profecia ele fala bastante, porque a gente está sempre citando também esse livro aqui, é um livro muito importante, ele traz ali informações resumidas, mas bem objetivas a respeito da escatologia, e também tem o livro Daniel Apocalipse, também traz algumas informações ali a respeito, mas o milênio ele fala mais especificamente no livro do calendário da profecia. Então os irmãos podem estar ali dando uma olhada, quem tiver o livro, também quem for adquirir, ali a respeito desse período em que nós passaremos, que é o período do milênio. E aí alguns dos propósitos do milênio, eu coloquei aqui, que eu peguei do livro, ele colocou aqui o primeiro, fazer convergir em Cristo todas as coisas, ou seja, toda a criação, como está lá em Efésios, no capítulo 1 e no versículo 10. Paulo diz assim: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, ele vai fazer convergir, vai tornar a congregar tudo em Cristo nesse período do milênio. Um outro propósito também do milênio é estabelecer a justiça e a paz na terra, eliminando toda rebelião contra Deus. Lá em Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, tem uma referência ali ao milênio, nos versículos 24 até o versículo 28, onde diz assim: depois virá o fim. Esse fim aqui, quando vai falando, é justamente o período do milênio, quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Aqui, justamente o período em que ele vai reinar, o período do milênio, uma referência ao milênio. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, justamente vai ser após o milênio. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então aqui a gente vê que ele vai estabelecer esse período de paz e justiça na época em que ele vai reinar, no milênio, período em que ele vai reinar durante 1000 anos. Outro propósito também do período do milênio é fazer Israel ocupar toda a terra que lhe pertence, fazer de Israel cabeça das nações. Promessa de Deus para o povo de Israel, lá em Isaías capítulo 11, versículo 10. A gente vê essa profecia, essa promessa de Deus ao povo de Israel. Isaías 11, 10, que diz o seguinte: e acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé,
posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. E por último, também eu coloquei aqui outro propósito, é cumprir as profecias a respeito do reino do Messias. Uma profecia, por exemplo, lá de Daniel, das 70 semanas, né? Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Então veja, né, que a grande tribulação, que é o período que antecede o milênio, é justamente o período para que tudo isso ocorra, né, para que chegue o período do milênio, né, haja o cumprimento da profecia justamente do reino do Messias. E aqui em Atos dos Apóstolos, também no capítulo 3, e nos versículos 20 e 21, diz o seguinte: e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Jesus vai retornar para o período do milênio, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais, né, a restauração que a gente estudou até na aula passada, né? A restauração da nação de Israel também está incluso isso aqui, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio, né? Então Jesus, ele retornará, a vinda de Cristo é justamente ali para a restauração do povo de Israel, restauração espiritual, né? Para restaurar tudo, né? Fazer com que tudo venha ali convergir a Ele, todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. E nesse templo, aqui a gente vê a ausência, o autor ele cita bem aqui no ponto do tópico 2, de alguns utensílios característicos tanto no tabernáculo como no templo, lá no primeiro templo de Salomão. Ele coloca aqui a Arca da Aliança, a gente não vê presente, o altar de ouro do incenso, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, são utensílios que a gente vê que não estão presentes ali nesse novo templo. E a explicação para tudo isso é que esses utensílios, entre outras coisas, apontavam para Cristo, eram sombras de Cristo, prefiguravam Jesus e se cumpriram nele, quando ele veio cumprir a sua obra, né? Não havendo então necessidade de estarem presentes ali durante o período do milênio, como escreve o escritor aos Hebreus, no capítulo número 9, e os versículos 11 e 12, ele escreve justamente a respeito disso, dizendo o seguinte: mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos de homem, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Então aqui a gente vê o cumprimento em Cristo, né, de tudo aquilo que havia dentro do tabernáculo, do templo de Salomão, se cumprindo em Cristo. Tudo aquilo ali prefigurava as coisas espirituais, né? Existem alguns livros aí que a gente pode ver que tratam a respeito de símbolos, de sombras, de figuras, né? Onde nós vemos que tudo isso que havia ali no templo, no tabernáculo, prefigurava o Senhor Jesus, eram sombras do Senhor Jesus e se cumpriram nele. E aqui a gente vê a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. E é aí que a gente vê que nesse período do milênio, mas a gente vê aqui no versículo 7, na parte A, diz assim: e me disse, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Então aqui a gente vê que Deus estará presente nesse período do milênio. Ali será o lugar em que ele colocará o seu trono, em que ele colocará a planta dos seus pés. Portanto, a presença da arca, que indica a presença de Deus, ela se faz desnecessária. Como está lá em Jeremias, no capítulo 3, e nos versículos 16 e 17. Jeremias, no capítulo 3, e os versículos 16 e 17, diz o seguinte: e sucederá que,
quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Veja, né? Nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor. Nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Aqui nós vemos nesses dois versículos 16 e 17 uma clara referência ao tempo do milênio e uma referência a esses versículos aqui do capítulo 43 do profeta Ezequiel. Vemos então que não há necessidade da presença da Arca da Aliança. Ali estará o trono do Senhor, o trono do próprio Deus. As pessoas nem lembrarão da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança ela simplesmente simbolizava a presença de Deus. E mais importante que a Arca da Aliança é o próprio Deus. Então não há necessidade da presença da Arca da Aliança no meio. E aqui no ponto 4 ele fala, né, como explicar os sacrifícios no milênio. Em relação a esses sacrifícios que serão aí realizados no milênio, são descritos no livro do profeta Ezequiel, nos versículos 18 até o 27 do capítulo 43, são sacrifícios literais, sacrifícios que realmente serão ali realizados. Muitas pessoas querem dizer que são coisas figuradas, né? Não, isso aí serão sacrifícios figurados, não, é apenas metafórico, não, ali realmente é algo literal. Se dissermos que aquilo é figurado, estamos também falando que o milênio é algo figurado. Não é algo figurado, é algo literal, é algo que realmente ocorrerá. Mas em relação a esse sacrifício, nós temos aí algumas coisas a falar. Por exemplo, eles não terão a mesma finalidade dos sacrifícios do Antigo Testamento. Até porque esses sacrifícios, eles prefiguravam a Jesus e a sua obra de redenção. Eles apontavam para Cristo. O sacrifício para perdão dos pecados apontava para Jesus. Então tudo aquilo ali que era realizado, aqueles sacrifícios que eram realizados no templo, prefiguravam a Jesus e também a sua obra redentora. Portanto, eles serão ali apenas, como o autor deixa bem claro aqui, né? A maioria das interpretações levam a isso, serão apenas um memorial ao Senhor Jesus e a sua obra. Como, por exemplo, é a Santa Ceia hoje, um memorial para a igreja. Portanto, servirá aí de ensinamento da obra de Cristo na cruz do Calvário. Até porque na época do milênio haverá pessoas naturais, né? Haverão os corpos glorificados, a igreja estará glorificada naquele período, mas haverão também pessoas naturais, elas irão ali se reproduzir, nascerão pessoas naquele período e eles precisam conhecer a Cristo. Então esses povos nascidos no milênio irão também ali, esse memorial servirá de ensinamento para esses povos, para que eles conheçam a obra redentora de Cristo. Mas não serão sacrifícios por pecados, até porque o Senhor Jesus já pagou por todos eles. O sacrifício de Cristo, ele é perfeito e é eterno. Não é necessário mais nenhum outro sacrifício pelos pecados, né? Então não serão sacrifícios pelos pecados, serão apenas ali um memorial. E aqui no tópico 3, né, o autor fala a respeito da santidade e da glória de Deus, e há uma relação aí estabelecida entre a glória de Deus, que é a sua presença, né? Kavod, como a gente estudou na lição 4, falando a respeito da glória de Deus, e o pecado e a santidade. Nós vemos que a glória de Deus, ou a sua presença, diante do pecado, como nós vimos na lição 4, ela se afasta. Então a presença de Deus, ela não permanece onde há pecado. Enquanto que, diante da santidade, a presença de Deus, ela retorna, ela fica presente. Então nós vemos que isso aqui é algo interessante para nós. Se nós queremos a presença de Deus na nossa vida, nós devemos procurar nos santificar, fugir do pecado, porque diante do pecado, a presença de Deus, ela se vai. Então se nós nos santificarmos, se nós buscarmos estar puros diante de Deus, com as vestes brancas, a presença de Deus, a glória de Deus estará em nossas vidas, estará em nosso meio. Então nós vemos que no milênio, a glória do Senhor,
ela não vai encher somente o templo, como ele fala aqui no versículo 5, e levantou o meu espírito e me levou ao átrio interior. Então ele tirou ele lá da porta, levou até ao átrio, né, o interior, que no caso fica ali na frente do templo, e eis que a glória do Senhor encheu o templo, né? Então a glória do Senhor vai encher ali o templo, mas não somente o templo, como a gente falou, essa glória de Deus, ela vai, como vimos no versículo 2, resplandecer em toda a terra. E aí é como está lá em Isaías, no capítulo 6, versículo 3, que é o texto áureo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então a glória de Deus, que é poderosa no milênio, ela vai estar enchendo não somente o templo, mas toda a terra estará ali com a presença, com a glória de Deus. A presença de Deus estará em toda a terra durante o milênio. E a gente vê que com o retorno dessa glória de Deus, com a volta da glória de Deus ali para o templo, há uma nova realidade para a casa de Israel, que a gente vê aqui nos versículos 7 e 8, quando ele diz: e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Então Israel não irá mais contaminar o nome santo do Senhor. E como é que eles faziam isso? Aí diz: nem eles, nem os seus reis, com as suas prostituições, e com os seus cadáveres dos seus reis, nos seus altos, pondo o seu umbral ao pé do meu umbral, e a sua ombreira junto à minha ombreira, e havendo uma parede entre mim e eles, e contaminaram o meu santo nome com as suas abominações que faziam. Então isso daqui não haverá mais, agora haverá uma nova realidade. Essa realidade antiga, com prostituições, com abominações, as idolatrias que eram praticadas pelo povo de Israel contra Deus, que foram motivo do juízo do Senhor sobre aquela nação, que é o que ele diz aqui no final do versículo 8, por isso eu os consumi na minha ira. Esse foi o motivo do juízo de Deus contra aquela nação de Israel, contra aquele povo. Então templos foram destruídos por causa dessas prostituições, dessas abominações que eram praticadas. Mas agora nessa nova realidade, essa idolatria, essas prostituições, essas abominações, elas não irão mais, como ele diz aqui, contaminar o nome santo do Senhor. A realidade agora é uma realidade de santidade, é uma realidade sem pecado, é uma realidade onde não há idolatria, onde não há prostituição, onde não há contaminação, onde não há abominação. E assim eles devem proceder. É assim que eles irão proceder, para que Deus habite no meio deles. Como ele diz: onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. Ele diz depois no versículo 9 novamente: agora lancem eles para longe de mim a sua prostituição e os cadáveres dos seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. E esse era o propósito, essa é a vontade de Deus para com o povo de Israel. Já ali em Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8, por ocasião do tabernáculo, Deus disse assim para o povo de Israel, Êxodo 25, 8: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Essa era a vontade de Deus, é a vontade de Deus para com o povo de Israel. É habitar no meio do seu povo, é habitar no meio da nação de Israel. Mas para que Deus habite no meio do seu povo, é necessário que não haja pecado. É necessário que as prostituições, as abominações, elas sejam lançadas fora, para que o nome santo do Senhor não seja contaminado, para que a santidade do Senhor não seja ultrajada, não seja ferida. Isso, claro, vale também para nós, como igreja. Se queremos a presença de Deus em nosso meio, se queremos a presença de Deus em nossas vidas, se queremos estar na presença, porque nós não devemos, isso é interessante, ir para a igreja sentir a presença de Deus. Nós devemos estar na presença de Deus. Veja bem o que eu disse, não devemos somente ir para um templo sentir a presença de Deus. Não, devemos viver na presença de Deus. E para que possamos viver na presença de Deus, para que Deus habite em nós, para que Deus esteja no nosso meio que eu digo, veja bem, não é somente no templo, é no nosso dia a dia, é em todas as horas. Para que Deus esteja no nosso meio, é necessário que a gente se santifique.
é necessário que não haja pecado. Devemos fugir da prostituição, devemos fugir da idolatria, devemos fugir da prática de abominações, para que Deus esteja em nosso meio. E assim também o povo de Israel deverá fazer, para que nessa nova realidade, nesse novo tempo, Deus, ali nesse novo templo, Deus possa habitar no meio deles para sempre. E aqui no versículo 11, não está na leitura bíblica em classe, mas os irmãos abrem aí na Bíblia também para a gente já acompanhar. E finalizando aqui no versículo 11, ele traz a condição para Israel viver essa nova realidade. E que condição é essa? Ele dizia: envergonhando-se eles de tudo quanto fizeram, faz-lhes saber a forma desta casa, e a sua figura, e as suas saídas, e as suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis. E escreve isto aos seus olhos, para que guardem toda a sua forma, e todos os seus estatutos, e os cumpram. Então veja, para que eles pudessem participar, ou para que eles possam, melhor dizendo, já que é o que ainda vai acontecer, participar dessa nova realidade, é necessário que eles se envergonhem de tudo quanto fizeram, que eles se arrependam daquilo que eles fizeram. É necessário um arrependimento das abominações, da idolatria, da prostituição que foram praticadas no passado contra Deus. E eles, abandonando tudo isso, eles poderão viver, ser inseridos nessa nova realidade, nesse novo tempo, participar ali do milênio. Esse é o remanescente, como a gente falou na aula passada, aquele Israel que Deus salvará é o remanescente. Esse remanescente que Deus salvará, ele irá deixar para trás todos os pecados cometidos, todas as abominações, e irão servir inteiramente ao Senhor, arrependidos e ali para uma nova vida. E isso nós já vemos em nós como igreja, Nós, para vivermos a nova realidade espiritual prometida pelo Senhor, para que se cumpra Romanos capítulo 8, versículo 1, que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é necessário que nós vivamos em espírito e não vivamos mais na carne, ou seja, que vivamos uma vida de santidade e não mais uma vida de pecado, uma vida pecaminosa. Não adianta nós dizermos que estamos em uma nova vida, dizermos que somos uma nova criatura, se nada mudou. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Se na sua vida as coisas permanecem da mesma forma de antes de você aceitar a Cristo, você não é uma nova criatura. Aquele que é uma nova criatura, aquele que nasceu de novo, aquele que se arrependeu daquilo que cometeu antes, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado, ele vive longe do pecado, ele tem uma nova vida em Cristo Jesus. E é assim que nós devemos ter. É assim que o povo de Israel deverá ter. É esse arrependimento que eles deverão ter para que possam usufruir, para que eles possam ali estar nesse novo tempo e participar desse reino que Deus tem preparado para eles, que é o milênio. Então a santidade, como ele diz aqui no versículo 12, vai ser a lei nesse novo tempo. Ele fala aqui no versículo 12, esta é a lei da casa, sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. Veja, quando era no templo ali, no primeiro templo de Salomão, apenas o Santo dos Santos era o lugar santíssimo. Agora, todo aquele lugar será santíssimo. Então, não há espaço para pecado nessa nova realidade. Para que a glória de Deus esteja presente no meio do seu povo, é necessário santidade. Essa é a lei nesse novo templo, santidade. Isso também é o que vale para nós, que aguardamos a vinda de Cristo, que queremos participar do arrebatamento, das bodas, queremos participar do milênio. Santidade. Essa é a regra na nossa vida. Devemos procurar viver em santidade. E aqui, para concluir, o autor ele fala na conclusão: o chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. Então ele viu, inicialmente no capítulo, a glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. E isso lá a gente viu no capítulo 8 até o 11,
a lição 4, né? Nós vimos então ali a segunda vez que ele havia visto a glória de Deus. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão, né? Ali a terceira visão que Ezequiel teve da glória de Deus, ocorrendo ali o cumprimento dessa profecia ocorrerá, ou melhor dizendo, né? Ali após a restauração espiritual do povo de Israel, porque é necessário que eles se convertam dos seus pecados, é necessário que eles se arrependam dos seus pecados, porque nesse novo templo que haverá no período do milênio, não haverá espaço para o pecado. Ali a lei é a santidade, santidade ao Senhor. Na próxima lição, a lição 12, estaremos estudando imersos no Espírito dos últimos dias, né? Estaremos no capítulo 47. E para finalizar, na última lição, estudaremos o capítulo 48, né? Alguns trechos ali também. Eu acredito que vocês ficaram até aqui conosco, vocês gostaram dessa aula de hoje, então eu peço que vocês curtam esse vídeo, compartilhem também aí com seus amigos, com seus familiares, com os irmãos da igreja, para que todos venham crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Também, se desejar, claro, se inscreva no nosso canal. Você se inscrevendo nos ajuda para que esse vídeo ele chegue a mais pessoas, para que todos possam chegar ao conhecimento do Senhor Jesus. Não se esqueça, neste domingo, participe da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.